O presidente Lula está reunido com governadores no Palácio do Planalto, em Brasília. Quem acompanhou essa reunião, que começou já desde manhã, é a Luciana Verdolim. Lu, bem-vinda, uma boa tarde para você. Qual foi o destaque aí dado pelo presidente Lula nessa reunião? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Olha, Lula fez questão de ressaltar que é preciso retornar à normalidade no país. Garantiu que no relacionamento que ele vai ter com os governadores não vai ter nenhum tipo de ideologização. Não vai levar em consideração partidos, não vai levar em consideração quem defende o quê, apenas o que é melhor para cada estado brasileiro, apenas levando em consideração prioridades de cada governador. Até por conta disso, o que ele pediu? Para que cada governador apresente 3 projetos prioritários que ele quer que sejam avançados, né? Que tenham o apoio do governo federal. Lula promete tratar todos da mesma forma, sem privilegiar aquelas pessoas que são mais ligadas, né? Aqueles partidos aliados aqui do governo federal. Até por conta disso, ele sabe que a grande reclamação dos governadores nesse momento é exatamente a questão orçamentária. A gente tem uma declaração do presidente. E nós vamos também fazer com que os governadores se sintam totalmente à vontade para vir a hora que quiser, e nós, quando quisermos visitar um estado, a primeira pessoa que nós pretendemos conversar é com o governador do estado. Ele será a pessoa a quem a gente primeiro vai comunicar que vai ao estado fazer tal ou qual coisa para que o governador esteja preparado. E vamos orientar os nossos ministros. Para cada viagem que os ministros fizerem ao estado, eles avisem a todos os parlamentares do estado, independentemente a que partido pertence o deputado. Lula fez questão de ressaltar que está disposto a discutir, sim, com os governadores a questão do ICMS, do imposto estadual, que é responsável aí por uma grande fatia dos gastos, né, da receita dos estados. Há uma grande reclamação de governadores de todo o país por conta de alterações que foram feitas nas regras do ICMS no ano passado, lá no Congresso Nacional. Lula admite rediscutir essa questão, admite apoiar essas reivindicações. Disse que o BNDES vai voltar a negociar com os governadores, vai voltar a financiar obras por todo o país, e disse também que a ideia é garantir que o Banco do Nordeste também volte a fazer o seu papel. Essa reunião aqui não tem hora para acabar, a expectativa era de que terminasse por volta da 1h30 da tarde, dificilmente esse prazo vai ser cumprido. Todos os governadores poderão aí ter 1 minuto para falar, poderão expor suas prioridades. Do lado do governo federal, o ministro, além do presidente Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro e vice-presidente lá do Ministério do Desenvolvimento e Comércio, Geraldo Alckmin, e também a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Todos estão colocando os seus posicionamentos, estão se colocando à disposição dos estados para ajudar no que for necessário, e esse diálogo, segundo o governo federal, a partir de agora será uma constante. Por isso os governadores avaliam que vai ser importante, ainda mais levando em consideração, né, Cláudia, que eles vão ter ainda que discutir a possibilidade de reforma tributária, que é uma questão muito polêmica, e os governadores estão de olho aí, porque eles reclamam muito que toda reforma tributária oferecida, defendida pelo governo federal, acaba prejudicando os estados. Por isso, a questão ainda vai precisar ser discutida com muito cuidado. Essa é uma preocupação grande dos estados, né, Lu? A gente continua acompanhando, a Lu continua por aí, e qualquer novidade também volta a nos informar. Obrigada, Lu, por enquanto. Vamos chamar o Diogo Schelp para comentar esse assunto e está acompanhando a gente aqui no Fast News. Boa tarde, Diogo, seja bem-vindo. A gente viu hoje mais cedo o Lula falando ao vivo lá de Brasília, e ele destacou principalmente, entre outros assuntos, os empréstimos do BNDES, que ele falou que vai voltar a ser um banco de desenvolvimento e que vai emprestar, está decidido a emprestar para governador que tem as contas equilibradas, para fazer as obras importantes aí para cada estado, e está disposto a conversar com todos os governadores, e é isso que ele vem fazendo. Essa não é a primeira reunião que acontece já nesse mandato, né, Diogo? Verdade. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. A primeira reunião foi logo depois dos atos de 8 de janeiro, os atos de vandalismo, né, as invasões dos prédios
da sede dos três poderes, em que, na verdade, se fez ali um apoio, né? Houve ali um conjunto, né, de governadores que manifestaram apoio, então, à manutenção da ordem democrática. Então, foi um gesto simbólico. As conversas agora se dão no âmbito dos interesses mais específicos dos estados, das necessidades dos estados, e com certeza, a gente precisa reconhecer um fato novo importante, esse de que haja realmente um diálogo entre o governo federal e os estados e os municípios. A gente não viu isso no governo anterior, houve muito ruído na comunicação e nas relações do governo federal com os estados, no momento em que o Brasil mais precisava, que foi durante a pandemia de Covid-19, que matou quase 700 mil brasileiros, e em vez de haver uma coordenação geral do governo federal com os estados, discutindo quais medidas adotar, mesmo que nem sempre houvesse uma concordância de qual seria o melhor caminho, mas pelo menos estabelecendo esse diálogo. Isso não aconteceu. O que se viu foram embates. A gente pode lembrar aqui o clássico embate, que durou muito tempo, entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Então, é preciso mesmo que as conversas se deem da forma como o presidente Lula afirmou, uma conversa sem fazer distinção ideológica entre os governadores e entre a posição dele. O que ele falou sobre também avisar, né, os governadores quando ele for a um estado e também pedir aos ministros para avisar os parlamentares daquele estado quando forem fazer algo nos estados, é algo que serve então para demonstrar essa nova forma, digamos assim, de fazer a política entre os entes federativos.